pode ser o fim? O amor acaba e muitas vezes esse sentimento vem como um luto, como um processo de autoconhecimento, uma transformação. Hoje a gente vai falar sobre fins de relacionamentos e como a gente se transforma nesse processo. Para esse momento, para esse bate-papo, eu convidei a Gabi, minha amiga, experiente em muitos relacionamentos duradouros, que foram relacionamentos maravilhosos, mas que chegaram ao fim, e a Desirê, minha psicóloga, para trazer um olhar mais analítico sobre os fins de ciclos. Então, eu vou começar com você já, Dê. Queria entender, assim, emocionalmente, o que passa dentro de nós quando a gente chega num fim de um relacionamento e por que parece que o mundo vai acabar, que ninguém nunca morreu de amor, mas que eu vou morrer. A gente tem certeza que vai morrer, porque morre um pedacinho, né? Sim. Morre um pedacinho do que a gente desejou, do que a gente criou de expectativa. Quando a gente entra numa relação, a gente entra acreditando que vai dar certo, que vai funcionar. A gente não entra para terminar. Né? Se a gente está entrando numa relação para terminar, talvez a gente nem devesse entrar na relação. Então, por mais que a gente veja no longo do processo do relacionamento que algo não está dando certo, que vai terminar, a expectativa é sempre de não terminar. Né? Então, quando termina, de fato, parece que a gente é culpado, que a gente que fez alguma coisa errada, ou que a gente não soube escolher, ou que a gente não soube cuidar, e a gente joga muito a culpa, mulher e homens fazem isso, né? A gente joga muito a culpa em cima da gente, achando que alguma coisa que a gente fez exclusivamente fez diferença. E uma relação são sempre pelo menos duas pessoas, né? Num relacionamento monogâmico são duas pessoas, num relacionamento aberto mais pessoas, e todo mundo é responsável por aquela relação. Mas é uma sensação de luto, Isa, e por isso que dá essa sensação de eu vou morrer, né? Não tem mais vida, né? Tem alguns pacientes que falam: nossa, eu vou ter que voltar pro aplicativo, eu odeio, eu prefiro morrer. E não é nem mais por causa da relação, é pelo desejo já de uma nova relação. Sim, o vazio, né? O vazio. Eu casei com meu primeiro namorado, né? Mas a gente terminou 2 vezes. E a primeira vez que a gente terminou, nenhuma das vezes foi porque não amava mais, mas da primeira vez a gente terminou porque a gente era muito novo, a gente começou a namorar com 15 anos, a gente estava com 20, e chegou um momento em que eu falei assim, a gente precisa viver um pouco um sem o outro, do jeito que tá. Se a gente ficar levando o relacionamento assim, acho que realmente é um fim eterno, então acho que a sabedoria é a gente terminar. E eu fiz essa escolha, falei com ele na época, não queria terminar, não estava entendendo muito bem o meu raciocínio, mas no fundo estava, né, porque também era algo que ele pensava. E quando a gente terminou, de fato, é isso, quando você acorda no primeiro dia, depois que você terminou, é tipo assim, tá, eu faço o que agora? Eu mando mensagem pra quem? Nossa. Eu dou bom dia pra quem? É realmente um luto, né? Uma parte da sua vida que morreu. Exato. E agora você precisa se reencontrar nisso, né? Precisa reconectar com outras pessoas, porque às vezes quando a gente entra numa relação, a gente vai se isolando das outras pessoas, né? E aí, assim, o que eu faço se furar um pneu do carro, né? Porque às vezes ligava pro namorado, e o namorado, o que eu faço se eu tiver que sair para comprar o presente para alguém? Porque a namorada que resolvia. E aí você tem que achar de novo uma rede de suporte, e caminhando, entendendo que você vive sem o outro, né? Exato. Mas é a primeira... Nossa, a primeira acordada, vez. assim, né? Mas é muito bom pros próximos também. Porque, na verdade, assim, eu já tive 3 términos de relacionamento. Conta isso, da diferença dos términos. Então, eu comecei a namorar, meu primeiro namoro eu tinha 14 para 15, aí eu terminei quase quando eu fiz 18 anos, depois eu namorei dos 19 aos 22, e depois dos 23 aos 25, e agora eu tenho outro relacionamento. Sempre teve 1 ano aí de diferença. E assim, o sentimento de vou morrer de amor, ele é em todos, não muda. Mas, sério? Sério, não, é em todos. Mas é diferente, porque depois que você sobreviveu ao primeiro, você falou, não, realmente tem gente legal no mundo, tem tudo, você tem mais essa noção. Então, por mais que você sinta muito isso, você tem aquele quentinho no coração do tipo, não, vai passar. Vai passar. Então, realmente, isso é muito bom, mas a primeira decepção amorosa, nossa. É o fim do mundo, né? Todo é uma angústia, um negócio. De verdade, assim, eu lembro do sentimento, chega a ser físico a dor. Mesmo Total. Que você saiba que era o momento de terminar, não tem como não ter esse sentimento, é muito ruim. Mas também tem a parte boa, né, que você
aprende várias coisas, e enfim. Inclusive sobre você mesma, né? Exato. Eu lembro que nesse meu primeiro término com o Vitor, a gente terminou numa segunda-feira. A gente foi conversar no domingo. Aí ele falou assim, não, a gente não vai terminar, não sei o quê. Eu falei, vai pra sua casa, pensa, amanhã a gente volta e conversa. Pensei, ele vai chegar, vai conversar com os pais, vai, tipo, compartilhar o que tá acontecendo. E aí a gente vai acabar terminando. Na segunda-feira ele chegou, tipo, não, pensei bem, melhor a gente não terminar. Eu, tipo, tá bom, mas a gente está terminando. E uma coisa que você me falou uma vez e que, tipo, mudou muito, que você falou assim, são 5 segundos de coragem insana. E quando a gente vai terminar, porque o término nunca é no dia, né? Só que você precisa ter 5 segundos de coragem insana pra falar, a gente vai terminar. Exato. E abraçar aquela ideia e não desistir, porque senão você tem muito difícil. 1000 motivos pra continuar naquela relação e desgastar ela até realmente não sobrar nada, né? A gente vê muitas vezes as pessoas que terminam e que, assim, se odeiam depois que terminam, que não pode ver a pessoa pintada de ouro na frente, né? Mas voltando sobre isso dessa dor física, assim, eu lembro que a gente terminou numa segunda, aí na quarta-feira eu fui numa festa, e aí eu cheguei numa festa e, assim, eram uns meninos, assim, tipo, nada a ver com nada, tipo, meio bobos, assim. E aí tinha um casal que, esse casal tava brigando, igual eu e o Vitor a gente brigava. E na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei tipo, mãe, vem me buscar, minha mãe vai me buscar, eu nunca vou achar ninguém. Eu tô com saudade da briga. Eu tô com saudade da briga. E é isso, dá uma saudade até das coisas ruins, né? Sim, exato. E é muito comum a gente ver isso, não é? Sentir isso. Porque a gente faz planos, né? E aí quando a gente vê a briga, a gente lembra da sensação, da emoção, do pelo menos era alguém junto comigo, aqui eu tô sozinha. Era uma rotina, né? É uma muito rotina. A difícil gente quebrar a rotina. acomoda. Exato. Esse negócio de zona de conforto, assim, e às vezes você tem a consciência de que não está bom. Isso. Eu já passei por isso em termos de relacionamento. Inclusive, eu tenho, assim, eu sou muito expert em ficar em zonas desconfortáveis por mais tempo do que eu gostaria. Mas é isso, você sabe que não tá bom, mas, assim, às vezes é melhor ficar ali porque você... E aí precisa ter os 5 segundos de coragem insana. Porque... E às vezes é assim, a gente marcou alguma coisa daqui uma semana. Então depois eu vejo. Mas a gente vai ter o casamento da minha prima, não sei o que lá, eu não quero ir sozinha. Eu já senti isso, é horrível. Vai ter, essa viagem. A Páscoa, depois a gente... Vamos ver. E fica sempre... E não tem um momento ideal para um término. Você nunca tá pronto, né? Nunca tá pronto. Nunca tá preparado. É difícil, né? Acho que às vezes terminar é mais difícil do que ser terminado. Né? Porque às vezes o ser terminado é na surpresa, né? O terminar é um ato de você, de coragem, né? De você chegar e falar, chega, eu vou bancar. Que eu não quero. Muito diferente, eu já passei por isso. Já terminaram comigo e eu já terminei, assim, e são sentimentos completamente diferentes. E é muito mais difícil você terminar. Porque é muito mais fácil quando você joga um pouco a culpa pro outro. Você projeta um pouco, assim, na sua cabeça e fala, bom, né, também ele que não quis, ele não quis, então não tem muito o que fazer. Agora, quando é você... Porque você lida com vários sentimentos. É sentimento de culpa, será que eu escolhi o caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E se eu me arrepender? E se eu me arrepender? E se eu não achar nunca mais ninguém, né? Que é o que passa na cabeça. Nunca mais vou achar, a Isa falou, né? Nunca mais eu vou achar ninguém, eu não vou conseguir namorar mais. 3 dias depois que terminou o namoro. é uma infinidade, né? Nossa, é verdade. É muito isso. E a gente voltou desse primeiro término depois de 1 mês e meio. A gente ficou mais 9 meses juntos e aí terminou de novo. Terminamos numa briga, assim, e... Nossa, assim, aquele término que eu nunca queria ver ele pintado de ouro na frente. Mas, ao mesmo tempo, quando voltou pra São Paulo, eu não falava com ele, não queria voltar. Eu sabia que eu não queria voltar, mas eu comecei a estranhar. Eu falei, nossa, é uma saudades, mas, tipo, eu sei que eu não quero voltar com ele. Eu sei que eu não vou voltar com ele. Era impensável mesmo. E uma amiga minha me falou assim, não é que você tem saudades dele. Quando a gente se afasta da pessoa, você pensa que todos os problemas se resolveram, né? E que a pessoa vai voltar com tudo resolvido. Mas não, é só porque o problema se afastou. O que te incomodava se afastou. Porque foi junto com a pessoa, né? E esse processo, assim, é difícil de você entender. E como que a gente pode, de alguma forma, criar uma nova rotina, criar um novo jeito de viver? Às vezes tem que desintoxicar um pouco fisicamente, assim, o ambiente, né? Então, tirar foto do celular, né? Redes sociais, não precisa excluir, né? Mas você pode arquivar para não ficar revendo, né? Porque às vezes é isso, tem uma feridinha lá e a gente vai cutucar o tempo inteiro, vai doer muito. Total. Não é fugir do problema e fingir que nunca existiu também, porque isso também não vai resolver. Vai chegar uma hora que você vai dar de cara,
Eu sempre brinco, você vai virar a esquina e vai dar de cara com o seu problema. E aí ele é muito maior porque você não olhou para ele. Né? Então, afastar algumas coisas físicas que são importantes, né? Então, sei lá, a gente sempre ia em determinado lugar. Sozinha é mais difícil. Se você for, você vai ficar chateada, você vai ficar olhando, as pessoas se conhecem, vão perguntar, cadê o fulano? Amigos, às vezes, então você já avisa, não tô afim de falar. Né? As pessoas têm amigos que acolhem e sabem cuidar, e tem gente que tá curiosa, que quer saber, e aí fica perguntando, mas me conta, mas ele te traiu? Ele tá com outra? E né? as pessoas pensam que as pessoas terminam só porque Só por traiu, isso. né? Mas ele não te traiu? Não, gente, as pessoas... Então por que você tem outros terminou? motivos, né? Mas tem vários outros motivos. Que é o que eu sempre falo, que é o que na época das minhas avós falava, né? Ruim com ele, pior sem ele. Não é verdade. Né? Às vezes está muito ruim com ele, está pior com ele. Às vezes a gente precisa aprender que tem coisas que a gente precisa perder para ganhar, perder para crescer, perder para aprender, né? E um relacionamento é isso. Não é que o relacionamento, enquanto ele dura, se ele não é um relacionamento abusivo, né, um relacionamento fisicamente abusivo, psicologicamente abusivo, ele é bom, né? Ele tem ganhos. Você aprende um monte de coisas sobre você, né? Um primeiro namoro, nossa, você aprende uma infinidade de coisas, né? Nossa, eu não sabia que eu gostava de ser assim, a minha linguagem do amor é essa, eu gosto disso. Eu não aceito tal coisa. Não aceito, exatamente, os seus limites, né? E aí, perceber que aquilo acabou não faz mais sentido, né? Porque é isso, quando acaba, como é que a gente sabe, né, que acabou? A gente não sabe, a gente tem um feeling de que acabou, né? Sim. E aí, esse desejo de estar mais fora do que dentro, né, faz a gente olhar e falar, putz, Tem alguma coisa errada. Já é um preciso termômetro, cuidar né? disso, né? Tem um sinal amarelo, né? Será que eu preciso cuidar da relação? E aí, normalmente, se tenta dentro da relação, ver se a coisa se transforma. E se não muda a sensação, não tem para que insistir, né? Atrapalha a vida do casal de um modo geral, né? O outro acreditando que tá tudo bem, você já, né, com o pé lá fora, né? Eu sempre brinco, pé em 2 barcos, quem vai cair na água é você. Nossa, né? é verdade. Então, sai logo pro outro barco, né? Às vezes você acha que você tá fazendo um ótimo negócio, mas não. Né? Não, vai abrir uma hora, e aí, né, tem uma cena de um filme que é acho que é Bridget Jones, que ela tá com um pé em cada barco, assim, numa cena, e ela cai, ela que cai, né, eu acho que é dela, enfim, mas cai na água, porque é isso, não tem como, né, você não tá estável em nenhum dos 2 lugares, e de verdade, né, mesmo numa relação amorosa, a pessoa principal é a gente. A gente tem que estar bem com a gente, não adianta ficar se enganando, né? A gente se engana. Não, vai passar. Não, isso aqui que ele fez hoje, não vai, ele já falou que não vai fazer, ele não vai fazer de novo, ele não vai fazer de novo. E às vezes são coisas simples, não estou nem falando de coisas muito intensas, né? Às vezes é, sei lá, o jeito que ele mastiga, né? O jeito que ele respira me irrita. Temos uma questão. Ele não vai parar de respirar. Não vai parar de comer. Como mudar isso. Não vai ter como mudar, né? E se incomoda num namoro, quando casar, isso fica maior, né? Nossa, fica muito mais intenso. Lógico que a gente aprende a conviver, não é que tem que eliminar os defeitos numa relação. A gente aprende a conviver com o que incomoda e trabalhar a nossa chatice. Exato. Né? Porque às vezes a gente é chata também, e também tem coisas que a gente faz que o outro não gosta. Né? Mas isso numa relação que está saudável, que todo mundo se olha, ok. Num namoro, às vezes o investimento não vale tanto a pena. Aí você troca porque não encaixou. Né? E quando você encontra alguém que vale a pena, você começa, aqui eu posso ceder, aqui tudo bem, isso aqui não me incomoda absurdamente, eu consigo lidar, né? E aí você segue o relacionamento. Se incomoda absurdamente. Exato. Eu lembro quando eu brigava assim com o Vitor nas primeiras vezes, até assim, ao longo do namoro todo, né? A gente vai aprendendo que você lida com os defeitos, mas no começo, as coisas que me incomodavam, a minha mãe falava assim, filha, você precisa saber se esse defeito é inegociável pra você, porque defeito todo mundo vai ter, mas vai ter um defeito que é inadmissível, esse defeito pra você é impensável, mas um outro defeito você vai falar, tá, esse me tira do sério, mas eu tolero, é um defeito que faz um sentido pra mim. E muitas vezes a gente fica numa relação tentando mudar a pessoa. Nossa. Eu e o Vitor, a gente sempre brigava pelos mesmos motivos. E toda vez, principalmente assim, a gente novo, saía pra festa, bebida, ele era muito briguento, então a Gabi sofreu muito essa fase. É verdade. E a cada festa que a gente ia, que ele brigava, que ele arrumava briga com alguém, era um estresse
E no dia seguinte, a maioria das vezes ele não lembrava da briga, acordava achando que a festa tinha sido o máximo, e aí alguém avisava ele, tipo, cara, aí já tá puta, de novo você brigou e tal, não sei o quê. E quando ele vinha falar comigo, ele tava realmente muito arrependido. E eu jurava, assim, eu acreditava do fundo do meu coração que ele ia mudar. Tipo, é uma coisa assim, não, é óbvio, desejo porque eu mesmo, sei que ele me ama e eu sei que ele quer mudar, mas era mais forte do que ele. E até que um dos nossos términos foi numa briga assim, que eu falei, olha, chega. Porque eu comecei a pensar nisso. Esse defeito é inadmissível, porque uma hora a gente vai casar, uma hora isso vai acontecer e eu não quero passar a minha vida assim, né? E quando a gente terminou, ele sozinho mudou. Amadureceu. Nossa, mas isso é muito verdade, porque assim, eu passei por um relacionamento que é aquilo, você tenta mudar tanto a pessoa, só que tem coisas, sempre falo, ninguém muda ninguém. Você pode até evoluir, você pode até, tipo, né, você vai formando ali com a pessoa, mas realmente mudar essa essência, você não vai conseguir. Talvez ela mude depois, vocês terminaram, e pode ser que ela melhore até, não é nem que vai, sabe, mudar, mas ninguém muda ninguém. Todo mundo muda quando a pessoa quer mudar, quando ela percebe que por ela, mas ela você precisa mudar mudar. a pessoa. Já é difícil a gente mudar a gente quando percebe que aquilo incomoda. Exato, a gente tentar volta mudar naquele o padrão. outro. Imagina o outro, né? Tiro na água, assim. Mas não isso foi uma serve coisa pra que eu nada. aprendi muito. E aí eu acho que é muito legal, porque você vai amadurecendo nessa questão de relacionamento, assim, putz, hoje eu já sei medir o que é inegociável pra mim e o que eu nem vou tentar mudar no outro, porque eu sei que é uma coisa que eu não vou conseguir, entendeu? Então, não quero isso pro meu futuro. Isso é uma coisa que eu assim, hoje, eu nem... Se eu sei que eu não quero pro meu futuro, eu nem vou brigar por aquilo, porque eu sei que é o tipo de coisa que a pessoa não vai mudar e não tem nem... Não é do meu papel fazer isso, entendeu? Porque, nossa, eu já passei por cada uma que eu tentava muito mudar. E acho que às vezes a gente encara meio que um papel de mãe e você quer mudar a pessoa, você quer pegar na mão e fazer com que ela cresça e que ela mude. E isso não pode acontecer, né? Não, porque você não é mãe. É isso, você não é a mãe, você não é o pai, não é. Se tá nesse papel, tem alguma coisa que tá errada, né? Não, e mais do que isso, né? Se você entra numa relação e essa relação vai desenvolvendo para um casamento, para uma família, a hora que você virar a mãe dos seus filhos, acabou, porque o marido vai se sentir completamente deslocado, porque o papel não é mais dele, porque você entende a diferença do papel materno de fato e do papel materno que você faz com o marido. E às vezes vem, eu não tenho filho desse tamanho, né? Mas sempre teve. O que mudou, né? Por que mudou? Então, tomar cuidado, assim, o quanto a gente quer proteger e cuidar. E mãe tem que ser chata, né? Porque de fato a gente se preocupa, então dá limite, reclama, né? Imagina a mãe do namorado, né? Você vai ser a chata. Não, você vai passar a vida inteira ensinando seu namorado como te tratar, como tem que fazer, como... Eu sempre falo para as minhas amigas, você não vai querer passar a vida fazendo isso? Não. Avisando que, olha, a gente tá comemorando o ano de casado, você deve agir assim. Por favor, faça isso, o script. Por favor, faça uma carta, compre uma flor, deixa um presente, o café da manhã. Não dá, né? E realmente, assim, hoje eu vejo casada, eu vejo como cada uma desses pontos finais que eu coloquei no meu relacionamento antes foram fundamentais, porque depois que casa é muito diferente. E os defeitos, eles se acentuam um pouco, porque a relação não é mais tão frágil também, né? Exato, a gente falou mais muito profundo. sobre isso, porque você fala assim, eu sei que essa relação não vai terminar por qualquer coisa, então tudo bem eu ser um pouco mais chata. Tipo, inconscientemente isso acontece, Os limites mudam, né? E a convivência. E outra, você não fala, tchau, vou pra minha casa. Exato. Né? Não dá, você tá na mesma casa, você pode ir pra um outro cômodo e tudo mais, mas assim, você não vai embora, porque se você sair, tem uma consequência. E aí vai ter uma quebra muito maior, né? E a seriedade e a gravidade, que também é uma questão, né? Porque às vezes tem casamento que precisa acabar. Porque não faz bem para os dois, não tem mais uma relação de amor homem-mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, mas enfim, amor romântico, amor sexual. E aí, como é que você lida com isso, né? Pode ser amigo, pode ser irmão, mas é outra relação, né? E às vezes tem que acabar, assim. E aí é mais difícil acabar um casamento, porque aí todos aqueles planos de o aniversário na semana que vem são planos muito maiores, né? O dinheiro que a gente guarda para investir, o trabalho que a gente faz pensando nisso. Então, você tem muito mais teia para ir limpando, assim, né? Então, pensar antes até de fazer a teia é super importante. Não é não entrar, né? Mas é entrar consciente, né? O que eu quero? O que eu estou fazendo? Essa relação faz sentido, né? Ter alguém para conversar,
né? Fazer terapia acho que ajuda muito, né? Pra você ter alguém muito. imparcial que vai olhar e falar, pera, isso... Mas de novo você tá falando disso? Isso não te incomodava? Tá te incomodando de novo? Porque... né, você tentou uma forma diferente para ver se o outro lado muda? Porque às vezes é isso, a gente quer que o outro mude alguma coisa e a gente continua fazendo do mesmo jeito. Exato. Ou Não até vai, provocando até pior. instigando, Instigando, né? Pra aquele defeito. mostrar que, ó, ganhei um ponto, né? Então, né, sei lá. De novo você errou assim. Viu só, né? Eu te disse que você ia fazer, né? E você criou todo uma arapuca pra pessoa entrar. Exato. Né? E aí é isso, é ser maduro, né? Num casamento a proposta é essa. Num namoro, a gente tem uma leveza um pouco maior, porque a gente não mora junto, a não sei que mora junto. Casamento é morar junto. Né? Ter o papel muda também. Ter o contrato, né, o papel assinado, casar, muda também. Mas morar junto já é uma responsabilidade diferente. Né? Não dá para ir embora, né? A casa é dos dois. Né? Então, no namoro, você tem o tempo de afastamento, que você consegue pensar, refletir, conversar com outras pessoas, dormir, acordar, e aí reencontrar aquela pessoa e falar, não, ainda dá pra... né? No casamento você tá ali do lado, né? A pessoa exato. passou na sua frente, ai, não queria mais ver. De novo você aqui na cozinha. Sai, me deixa. Não dá pra fugir. Não dá. Né? Você tem que enfrentar os problemas. É verdade. Amiga, e você, assim, nos seus relacionamentos, como que foi pra você enfrentar esses términos? Teve alguma coisa que te ajudou a perceber que agora não dá mais? O que foi fundamental pra você conseguir colocar um fim no que não estava mais te fazendo bem? Olha, eu sou uma pessoa que eu tento muito, então eu preciso muito, assim, já fiquei em relacionamento mais de 1 ano, tentando muito, então eu acho que isso me dá um pouco de paz. Então quando a minha consciência tá tranquila, do tipo assim, tá, não vou sair por qualquer coisa, realmente tentei, realmente fiz de tudo. Então isso é uma coisa que me tranquiliza muito quando eu termino um relacionamento, mas sempre vem aquilo, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E eu tenho uma coisa assim, todos os términos do meu relacionamento, por mais que eu soubesse que já era o momento, tô fazendo a coisa certa, eu sempre recorria ao meu pai, assim, que era uma pessoa que parecia que, tipo, tá tudo bem, vai, termina, uma segurança, né? Assim, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas sabe alguém, tipo assim, vai. Eu lembro que teve um término de relacionamento que o que é mais triste é o seguinte, quando você tem um motivo, uma traição, uma coisa muito grande, não é que é fácil, né? Mas tem um motivo. Agora, o que eu já passei também, quando um motivo é mais profundo, não tem uma coisa grande, é só vocês não estão mais na mesma, ou virou muito mais amigo do que namorado, a pessoa é muito legal, eu já passei por isso, a pessoa era muito legal, não tinha grandes problemas, então isso é muito mais duro. E aí eu lembro que eu falei pro meu pai, eu falei, e se eu me arrepender? Porque ele é uma pessoa legal, tipo assim, é uma pessoa muito legal. Aí ele virou pra mim e falou assim, você também é uma pessoa legal, eu sou legal, existem várias pessoas legais. Então, é muito bom, assim, que eu consigo ter essa consciência de quando acaba, porque eu já tentei muito, e aí eu ouço muito meu pai, querendo ou não, ele me ajuda muito, eu me recorro nesse sentido pra ele, mas nunca é fácil terminar um relacionamento, principalmente quando não tem grandes motivos. Eu acho que é o mais difícil, assim. Porque o motivo, ele simplifica. Ser simples não significa ser fácil. Exato. Né? Ele simplifica porque você tem lá uma questão que te faz tomar uma decisão, porque aquilo é um limite. Isso aqui eu não vou aceitar. Exato. Né? E aí você rompe por conta daquela história. E é concreto, parece concreto. Né? Mas quando é interno, quando é no dia a dia, falta alguma coisa, não sinto mais o mesmo jeito, é muito subjetivo, né? E aí dificulta você tomar a decisão, porque, será? Amanhã vai que eu acordo pensando diferente, sentindo diferente. E não é nem às vezes que você tá muito infeliz. Eu lembro que eu vi um Reels no Instagram, quando eu tava nesse namoro que, assim, me pegou muito esse Reels. Eu até mostrei pra minha psicóloga na época, porque a pessoa falava assim, não é que você tá num relacionamento e você tá a pessoa mais infeliz no mundo, mas é como se você tivesse o sentimento de que você pode ser mais feliz. Na hora que eu vi esse Reels, eu falei, é isso que eu sinto. Eu não tô a pessoa mais infeliz, eu poderia continuar. Então é que eu fiquei 1 ano ainda com essa pessoa. Eu poderia continuar mais 5, mas era assim, eu sei que eu posso ser mais feliz. Então isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, com o término de relacionamento. Eu acho que eu não preciso chegar no meu máximo de infeliz pra saber que eu posso ser mais feliz. Então isso é uma coisa que também, hoje, eu aprendi muito, assim. Porque eu acho que eu deixava chegar no limite do limite, ultrapassar o limite, na verdade. Comigo mesmo, então... Mas talvez você se sentir mais segura, né? Muito mais. Eu me sentia mais segura, mas era, assim... Não recomendo. Não era saudável nesse sentido. Eu acho que eu me deixava muito
de lado, assim. Isso, você se deixa vulnerável porque você tá cuidando da relação e não de você, né? E a relação tá para acabar. E aí quando acaba também, nossa, por que eu demorei tanto? Né? Podia ter acabado isso antes. Não podia. A gente faz o que é possível fazer. Na hora que dá para fazer. Né? Só que a gente tem que ter consciência disso. E acho que quando você vai pensando, né, e refletindo, olhando, buscando, né, eu sempre brinco que o algoritmo ele atrapalha e ele ajuda, né? Não aparece à toa, né? Jung falava muito isso, assim, né? Os símbolos, os significados, né? Os sinais, eles não aparecem à toa. Eles podem estar sempre ali. A gente só vai olhar e aquilo chamar a nossa atenção quando a nossa escuta, o nosso olhar estiver para aquilo. Então esse rio você pode ter visto várias vezes, mas naquele momento ele... Aquilo te serviu, assim, né? E dá o clique, né? Não, achei a resposta que eu tava buscando. Era exatamente isso. Porque às vezes era até difícil você explicar. Como que você sentia, assim sei lá, pra uma amiga. Não é que eu não tava infeliz, mas... Nossa. E se for uma amiga que tá sem relacionamento, aí o parâmetro também é diferente. Porque ela tá buscando alguém, e você tem alguém, e tá legal, não tá ruim. Então segura, amiga, ó, tá ruim aqui fora, né? Não tá difícil, o mercado tá horrível. Né? E aí a gente vai se contentando com o que acomoda. Né? E não é que a gente é feliz, absurdamente feliz em relacionamentos o tempo inteiro. Mas a gente sabe que, na maioria das vezes, se tá morno, vai ser sempre morno. E aí, o dia que piorar, vai ser muito ruim. Não, o que me pegava era assim, eu até pensava, eu falava, olha, se eu tivesse 30 anos de casado, do jeito que eu tava me sentindo, tava ótimo, porque não era a pior coisa do mundo. Mas falei, tenho 25 anos. Tipo assim, eu tenho muita coisa ainda pra ver, não pode ser assim agora. Então, isso também foi um termômetro pra mim, porque é isso, nunca vai ser borboletas no estômago, até tem alguma coisa errada se for. Porque o relacionamento saudável é paz, é noite tranquila de sono, mas também tem isso, não dá pra ser morno. Exatamente. Com 3 anos de relacionamento. Não dá pra ser tanto faz. Exato, era muito isso. Pode ser era um sentimento horrível. Tanto faz, isso não dá. Se a gente não conseguir se encontrar, tá tudo bem. Não pode ser assim sempre, né? Sem querer, né? Minimamente tem que sentir também o desejo, né? Porque às vezes o que acontece é que o outro tá lá, ele também tá se mantendo na relação, você quer, mas você sente que o outro não quer tanto assim. E aí também começa, será, né? Às vezes vai pensar em traição, mas não necessariamente, né? É só o que tá morno mesmo, tanto faz. A pessoa tá afim de... Quando tá com você, tá legal. Mas quando não tá com você, também tá legal. E não tem diferença, né? Você quer, vai, tá tudo bem. Né? Não precisa vir essa semana, esse mês. Opa, pera, calma. A gente nem se fala mais direito, né? Tá namorando pro forma. Né? Sempre que a gente viajava, assim, mais nova, principalmente, a minha mãe falava, você gostaria que o Vitor estivesse aqui? Ou ela perguntava, você gostaria que seu namorado estivesse aqui, para minhas irmãs? E aí a gente, tipo, sim, eu gostaria lá. E que bom, isso é um bom sinal, né? Sim. Porque se pra você tanto faz se a pessoa tá... Né? Também já é um sinal, né? Também é um sinal, né? Não tem como. E se não quiser, mais ainda. Pelo amor de Deus. Aí já passou. Já termina por mensagem mesmo, vale nem a pena encontrar pra terminar. É verdade. Manda um postal. Olha, estamos terminando. Obrigada, suas coisas estão na portaria. Nossa. Mas eu acho que assim, às vezes eu vejo muitas relações de amigas assim que acho que às vezes perdem o timing de terminar. Eu acho que existe um timing em que dá pra você terminar e talvez aquele amor renascer, ressurgir. Acho que não dá pra você também terminar contando que vocês vão voltar, porque isso é incerto, a vida acontece, a vida passa pra todo mundo. Mas pode ser que às vezes aquele amor não tenha esgotado, mas realmente não seja mais o momento, assim. Eu percebi os meus dois términos, né, que eu até brinco, eu namorei com 3 Vitors diferentes. O primeiro, o do primeiro término, e o que eu casei, que a gente ficou juntos. E realmente, assim, tudo isso foi necessário pra gente crescer e pra gente amadurecer. E como que você vê isso, Dê? Você acha que tem como realmente a pessoa pensar, acho que eu preciso viver um pouco sozinha pra amadurecer, ou é não fundamental muito? A gente saber viver sozinho, porque se a gente só sabe viver em dupla, a gente tá lascado, porque a gente sempre vai precisar de alguém, e a gente nasce sozinho e morre sozinho. Né? Então, e na maior parte do tempo, a gente está sozinho. Tem muita gente, muitas pessoas que têm medo da solidão, de ficar só. E aí engata um relacionamento no outro, porque o medo do vazio é muito maior do que qualquer relacionamento que esteja morno. Morno é ok, né? Ruim, porque às vezes entra em relacionamentos horríveis só para não
ter a sensação de tô sozinha, né? Tô sozinho. E aí vai emendando, né? E não tem a coisa de por que eu saí daqui, por que eu não queria, o que mexe comigo, o que eu quero para mim, né? Quem eu quero encontrar, que tipo de pessoa faz sentido para mim. Esse tempo é importante, né? Se a gente emenda relacionamentos, mesmo com a mesma pessoa, vai e volta, não dá tempo de sedimentar, de fortalecer, de entender o que é seu, né? É difícil a gente aprender a viver só, né? E olha, gosto da minha companhia, gosto de estar comigo, é importante estar comigo. E não é porque eu não gosto dos outros, não tem a ver com isso, tem a ver com eu tenho paz quando eu estou sozinha, eu consigo chegar numa casa em silêncio, que eu acho que isso, quando você casa, faz diferença, né? A casa nunca tem silêncio. Com filho, então, menos ainda. Mas a hora que você chega e tem um momento de silêncio, ai, que alívio. Eu nem sei o que eu faço com tanto, né, com tanta liberdade, com tanto silêncio, né? Porque não tem ninguém demandando, pedindo, chamando. Né? No relacionamento amoroso, a mesma coisa. Não tem ninguém me mandando mensagem. É ruim, porque não tem ninguém me mandando mensagem. Mas pode ser bom, porque não tem ninguém me mandando mensagem, né? É achar o jeito de olhar para se entender. Por que foi que não deu certo? Quem eu fui nesta relação? Porque às vezes a gente também muda, né? Você fala que são 3 Vitors diferentes, são 3 Isas. Exato. Porque a gente muda o nosso jeito de estar, a gente muda o nosso jeito de ser quando a gente está com outra pessoa. Né? A gente vai aprendendo, conforme o relacionamento vai amadurecendo, a gente vai desapaixonando, deixando essa doideira de eu preciso... Paixão louca, né? Só essa pessoa, não precisa de mais ninguém. E aí você volta a olhar para o entorno e vendo, olha, é gostoso sair sozinha de vez em quando. É gostoso ter um momento sem ele. E tá tudo bem, a gente tem vontade de estar junto, mas a gente não precisa. É por desejo, é por opção e não por falta de opção. Né? Acho que esse é o ponto, assim. E esse olhar, esse amadurecer, né, é um processo que vai te transformar para as próximas relações, seja com a mesma pessoa, seja com outras pessoas, ou para não ter relação, porque também, né, tem essa possibilidade, é uma escolha, né, embora o mundo seja muito feito para 2, a gente não é obrigado a casar, a ter filhos, a nada disso hoje em dia. Antigamente a gente pode até contestar, porque acho que era obrigado, né, principalmente as mulheres. Né? Hoje em dia não, a gente pode viver sozinha. Tem pessoas que escolhem ficar sozinhas, né? E não significa que eu não tenho um relacionamento amoroso. Eu posso estar sozinha e ter um monte de relacionamentos, mas eu não quero algo permanente, né? Esse compromisso. Eu quero o meu momento de paz, sozinha, de tranquilidade. Homens também. Né? O julgamento é um pouco menor nesse sentido. Pro homem é mais tranquilo, né? Pra mulher já julga mais. Nossa, vai passar o seu timing de semana. Total. Isso da individualidade, eu descobri que eu gostava de treinar de manhã quando eu terminei com o Vitor. Porque a gente começou a namorar, eu tinha 15 anos. Então a gente ia pra escola de manhã e à tarde você treinava, tinha aula disso, aquilo, inglês. Aí veio a faculdade. Eu continuei estudando de manhã, então eu treinava à tarde. E eu nunca consegui fazer mais de uma semana de treino. É porque eu não gostava de treinar à noite. Eu tenho muita enxaqueca, então virava e mexia, eu tinha enxaqueca, acabava não indo. Quando a gente terminou, ainda era pandemia, então eu tinha aula online e tal, ficou mais tranquilo, né? E como eu não tinha ele, que a gente sempre treinava juntos à noite, eu falei assim, vou começar a treinar de manhã. E eu descobri que eu amo, e foi aí que eu consegui manter uma rotina de treinos. Se eu não tivesse nunca terminado com ele, talvez eu teria passado a vida achando que eu não gosto de treinar. E não, só era o horário errado, porque eu tava indo muito no horário dele. E eu aprendi muito a olhar pra minha individualidade, porque a gente era amigos antes de namorar, a nossa turma de amigos era a mesma, e acabou que eu também não tinha mais a minha turma quando a gente terminou. Era tudo a turma do casal, a gente cresceu juntos, eram os amigos da escola, depois eram os amigos da faculdade, e foi tão precioso descobrir essa minha individualidade sozinha. E é muito bom você descobrir que você pode ser sozinha, que você pode ficar sozinha, e aí você escolhe estar com alguém. Isso é gostoso, né? E é gostoso. E você escolhe estar com alguém que te agrega, que te acrescenta, que, claro, tem desafios, mas que é isso. Num todo, o relacionamento é pra ser gostoso, é pra ser, sei lá, 70% do tempo bom, e tem os 30, 20, 40% de desafios, mas não dá pra ser, assim, o tempo todo uma questão, né? Sim. E o que você sentiu disso, da sua individualidade? Você ficou um ano terminada, né? No primeiro 1 ano e meio, 1 ano, eu fiquei nesse Viveu tempos, sozinha assim. um tempo.
eu namoro hoje em dia, então do último pra esse deu menos tempo, deu 5 meses. Mas é o que eu falo. O relacionamento nunca acaba quando ele termina. No meu caso, ele já tinha terminado muito antes. E, inclusive, assim, é muito doido. Porque eu nunca fui muito de compartilhar. Não sou uma pessoa que conto tudo pras minhas amigas. Eu tenho uma outra amiga que eu conto um pouco mais. Então, pra muitas amigas que me viram entrando em um outro relacionamento de uma forma, assim... né, primeiro comecei a ficar e tudo, eu lembro que um dia eu tava conversando com 2 amigas que sabiam da minha história, sabiam tudo que eu tinha passado no meu relacionamento, que já tinha acabado teoricamente muito antes, e eu tava falando já do meu relacionamento atual, e eu lembro que teve uma amiga, que não sabia direito das coisas, virou pra mim e falou assim, nossa, mas você terminou há 4 meses, você nem superou ele. E eu, tipo assim, eu lembro que aquilo me subiu, tipo assim, meu Deus, assim, como as pessoas não sabem, tipo assim, faz 1 ano, teoricamente, que eu terminei dentro de mim. Então, e o que acontece? O que eu acho que isso dá individualidade, né? Por que eu acho que, querendo ou não, eu não sei, eu tenho uma visão, assim, minha, que eu encontrei pessoas muito legais no meio do caminho, e assim, com histórias muito legais, porque foram 2, 3 anos, justamente porque eu acho que eu aprendi muito da minha individualidade em cada um dos relacionamentos. Então, por isso que eu acho que eu atraía as pessoas de um jeito rápido, digamos assim, porque eu não procurava ninguém. Então, acabava o relacionamento... eu sofria e eu tipo, nossa, agora eu vou aproveitar minha solteirice. Eu acho que eu tava tão bem com a minha individualidade, eu sabia muito bem agora as coisas que eu gostava, que eu não gostava, o que eu queria, o que eu não queria, que eu tava sendo tão leve que eu acabava atraindo isso pra mim. Porque eu vejo muita gente que fica desesperada em namorar, desesperada atrás de pessoa, acaba que você aceita qualquer coisa, mais ou menos, e aí a pessoa que tá mais leve, mais vivendo sua vida, fazendo suas coisas, que atrai, assim. Então eu acho que cada relacionamento meu, eu fui muito firme nisso da minha individualidade, assim. Tudo bem, agora eu gosto disso, eu vou fazer minhas coisas, eu sou assim, e aí você vai atraindo as pessoas. Então, não, e realmente, eu sou prova disso. É impressionante. A Gabi termina, aí ela já, agora eu sou solteira. E aí, a hora que ela fala, né? E assim, eu juro, namoro qualquer. Exato. Vai namorar um cara qualquer porque, eu tô com medo de ficar sozinha. Não, é tipo, realmente pessoas que faziam sentido, né? Exato. Que vieram pra somar na sua vida. Mas nunca aconteceu com vocês, sei lá, de perder alguma coisa e tá tão desesperada buscando aquela coisa, que provavelmente tá na cara, só como você tá tão tensa, você olha e não sabe onde tá. Né? Com relacionamento é igual, você tá tão procurando que você não enxerga. Exato. E as pessoas não te enxergam, você tá tão na busca, alguém olha, você não conecta, você tá querendo sinais muito claros, né? E aí quando você relaxa, chega, Exato, vou desistir aqui, a coisa acontece, não é simples, né? Não é simples, não é fácil. Exato. Né? Falar, olha, relaxa. Não, óbvio, né? não é. Vai passar, muda o foco, né? Eu sempre falo que isso é papo de psicólogo, né? Olha, vai passar, não pode ficar tão ansiosa. Já já você vai ver, vai conseguir. Poxa, né? Vai aparecer alguém pra você. Tem paciente que fala, mas você não me fala pra não ficar ansiosa, que me dá mais ansiedade. Não me peça pra ficar calmo, porque né? é isso, não me pede pra ficar calmo, né? Porque é um timing que não depende do que as pessoas falam, depende de você. Exato. É um clique, né? Tinha uma música antigamente que falava que borboletas vêm. Vocês conhecem essa música? Deve ser da adolescência de vocês. Que quando você cultiva o seu jardim, as borboletas vêm. Sim, exatamente isso. É isso, assim. Exatamente não para de olhar e atrair, querer atrair. A hora que você cuida de você que... a coisa acontece. Exato. As coisas acontecem mesmo. É muito isso. E assim, como você diria que às vezes a pessoa pode enxergar se ela tá com medo da solidão ou se ela realmente está pronta, assim, pra encontrar alguém, pra encarar um relacionamento? Depende do quanto ela quer. Se é isso, se toda vez que eu saio eu vou procurar um namorado, Você tá com medo a gente tá com medo de ficar sozinho. Sim. Né? Porque aí é isso, qualquer pessoa serve. E o relacionamento nem sempre vai dar certo, porque aquela pessoa talvez nem tivesse te atraído. Mas como você quer tapar um buraco, é que nem eu brinco com criança pequena encaixando o brinquedo de encaixe. Pega lá o triângulo e fica no quadrado. Não vai funcionar. Por mais que você queira, pode... E a criança é persistente, ela vai, ela olha, ela enfia. Porque ela não entendeu que aquilo é um quadrado e que ela tem na mão um triângulo. A hora que ela consegue relaxar, olhar e falar, ei, né? Pra criança isso demora um tempão. Pra gente, às vezes, também demora um tempão de, putz, eu tô tentando e forçando uma situação que não faz sentido. Tô me machucando, tô machucando o outro, né? Não vai funcionar nunca. Olha, as pessoas falam, você tem o dedo podre. Né? Não é uma questão de dedo podre, é uma questão de não observar
o que você quer e quem você está atraindo, que tipo de pessoa você está atraindo, porque você vai repetindo padrões, né? Continuar encaixando o triângulo no quadrado, pode até ser que em algum momento ele vai na marra, também depois não Mas sai. não nunca mais. Né? Não E é. a dor, né, que isso gera, o desconforto que isso gera, né? Então, conseguir dar um passo para trás, olhar e falar assim, eu gostaria, porque acho que essa, né, é a questão, eu gostaria de ter um namorado. Eu não preciso ter um namorado, eu posso viver sem um namorado. Né? A hora que é a hora que, tá, tudo bem, eu posso sair, eu não vou ficar no foco caçando, no aplicativo desesperada. Né? A hora que passa, não pode também ficar em casa, que eu brinco que o carteiro não bate mais na porta. Antigamente ainda tem que tinha. se abrir pra vida, Você né? tem que. Às vezes até acontece, assim, é muito raro, mas às vezes acontece de, sei lá, você ir num elevador do evento prédio, e Você encontra uma pessoa. despertar, né? Mas assim, não é. Não, tem que muita ter um exceção. esforço de Precisa ter. sair, né? Precisa ter o desejo. Exato. Né? Mesmo que você, nos momentos que você estivesse mais tranquila, não quisesse algo, tinha um desejo de ter alguém, mas não a qualquer custo, não a qualquer preço. Então, a hora que você baixa, você está emanando, né, de alguma forma, esse sinal, e as pessoas percebem, ela quer. Não é que ela não quer, né? Ela quer isso. Mas ela não está desesperada. Oba, me interessei. Tem um desafio, né? Essa pessoa está afim, mas não está desesperada, me querendo. Disponível, assim, né? E a gente precisa de desafios numa conquista, né? Dos dois lados, assim. Não. Quando é muito fácil também é muito... Tem fácil, vai fácil. Isso. Né? Exatamente assim. E assim, amiga, você, nos relacionamentos diferentes que você teve, né? Eu vejo que, às vezes, muitas pessoas se acomodam numa relação com uma pessoa por conta do entorno. Ou me dou muito bem com a família. Nossos hobbies batem. Coisas além do casal, que não seja só da individualidade do casal. Eu tenho até um amigo que brinca, não existe amor de cabana, que todo o contexto importa. Mas muitas vezes o contexto tá ótimo, mas a pessoa você olha e fala, se me colocar numa cabana com essa pessoa, não vai dar muito certo, não vai dar muito pra ficar. Como que você enxerga isso, assim? Já teve situações que você falava assim, putz, se eu fosse parar pra pensar, o contexto todo não tá tão bom, mas realmente eu amo essa pessoa, ou o contrário? Já passei por situação que hoje, pelo menos hoje com 27 anos, eu olho e falo, não, realmente eu acho que era os meus amigos em comum, o que a gente fazia junto, a família, muito mais do que o relacionamento. E é o que eu falei, não tem como você mudar a pessoa. Então eu pensava, adoro tudo que a gente faz junto, mas a parte boa. Do sair, do ir pra festa. E eu, assim, hoje eu tenho uma maturidade de entender o relacionamento, porque antes eu focava muito nessa parte boa. Então, a festa, a viagem, né, os amigos. E hoje eu vejo que, tipo, tudo bem, eu sei que eu vou dar certo com essa pessoa, no sentido assim, a gente vai resolver um conflito. Como que a gente vai resolver esse conflito? Então eu vejo muito o lado ruim, que são os obstáculos. Então se aquilo, putz, a gente resolve o conflito de um jeito ok e tal, o sair com os amigos, o viajar, essa é uma consequência gostosa. Isso é fácil, né? Então antes eu focava muito nisso. E aí realmente eu percebi que eu tava num relacionamento muito mais pelo meu entorno do que pela pessoa em si. Mas isso também é, assim, às vezes você não enxerga na hora. Sim. Ou você se enxerga, mas você não quer admitir E dá medo, isso. né? Dá medo. Exato. Porque também não é que você odeia a pessoa. Mas assim, até você entender que tem coisas que não, realmente é muito mais do entorno do que a pessoa em si, leva um tempo. Assim, hoje, depois de casada, eu vejo como realmente, assim, o contexto, ele é ótimo, mas a pessoa é o que realmente importa. Mais. E isso que você falou também, como ela vai lidar com os desafios? Porque quando você casa, que você tem uma vida adulta, que você tem uma casa, que você tem contas para pagar, que você tem responsabilidades, que você vai ter filhos, isso é o que realmente importa. Como essa pessoa vai lidar com essas dificuldades, com esses desafios? Porque quando a gente namora, a gente tem outros filtros, assim, né? Ele é descolado, ele é bonito, ele não sei o quê. Quando você tá na escola, ele joga bem futebol, né? Ele é do time de futebol. Essas coisas contam muito, mas a gente vai crescendo e você vê que não, que isso são coisas pequenas e que um relacionamento mesmo, a gente precisa construir pro futuro. E o relacionamento é um teste, né? O namoro é um teste pra ver se você vai casar, né? Sim. E se no relacionamento, que é um teste, tem coisa muito intensa, muito ruim acontecendo, no casamento só intensifica também. Né? Exato. É a coisa de
comer mais de 1 quilo de sal com uma pessoa é quando você sabe quem ela é de fato, né? 1 quilo de sal demora pra gente consumir. É verdade. Às vezes anos. A gente falou sobre isso no outro episódio de casamento. Porque é isso, assim, a gente, na facilidade com os amigos, na viagem, na bagunça, no que é muito legal, é sempre muito legal, tá tudo bem, né? No perrengue, Que é aí que você na vê dificuldade, mesmo. na sensação de solidão, nos medos, aí você vê se a pessoa tá ou não. O namoro, a gente tem uma coisa que é meio mágica, que a gente só se encontra pronto, né? Então, você não mora com a pessoa, então ela não te vê descabelada, incomodada, irritada, você se organiza mentalmente, você, né, entra no clima e você vai. Pode ser que lá vire um furdúncio, mas a priori a gente se prepara, né? Em casamento as pessoas falam, ai, antes eu tinha muito mais relacionamento sexual do que quando eu caso. Sim, porque tinha um aquecimento para aquilo, né? A mulher vai se cuidar, vai se depilar, vai se arrumar, o homem também vai tal, e aí aquilo é preparado, tem um aquecimento. Hoje a gente vai, ou hoje é o dia. No casamento é todo dia, então pode ser que, não, e quando você vê, não foi, porque não pensou nisso, inclusive. Né? Então o namoro tem uma vantagem, por isso que se ele não tá legal, já chama a atenção, assim, porque no casamento isso vai, principalmente relacionamento sexual, né? Isso vai diminuir, né? Quando eu casar, tem homens pensam assim, né? Aí vai ser o tempo inteiro, todo dia, porque não tem problema. Não, porque ninguém dá conta disso. Precisa viver o resto da vida, né? Começo de relacionamento é um fogo. Depois o relacionamento vai vindo, as conversas, e aí você descobre, putz, é legal. Essa pessoa é legal, eu gosto de conversar, ela me interessa, ela me faz crescer, ela me motiva. Tem todas as qualidades que a gente busca numa relação. Hoje, de verdade, assim, eu vejo muito mais por esse lado de como a pessoa vai, né, enfrenta um conflito. Eu, por exemplo, recentemente eu passei por ainda tô passando, né? Tô mudando profissionalmente, eu fiquei muito ansiosa, coisa que eu nunca tinha ficado antes. E eu senti que foi a primeira vez que eu acho que eu fui muito vulnerável, assim, mostrei minha vulnerabilidade pro meu namorado. Então, isso é muito importante, porque assim, como que ele vai lidar com isso, entendeu? Ou quando a gente briga, como que ele é? E aí, eu não gosto de comparar pessoas, mas você acaba comparando como as outras pessoas eram, e você fala, isso que importa. A festa, a viagem, ou é só um a mais. Porque a gente pensa, eu consigo resolver os problemas dele, mas ok, vai chegar um momento que vai ser o seu problema e ele vai precisar te ajudar a resolver, né? Ninguém é forte o tempo todo e ninguém tem uma vida perfeita que não passa por desafios. Como o seu momento vai chegar, né? E é aí que você quer companhia. Exato. Aí você quer um suporte, né? Que nem quando você fala do seu pai, né? O seu pai é o seu, né? Vai sofrer quando você casar. Mas assim, porque, né? Vai perder essa exclusividade, né? Porque é isso, assim, é importante ter uma relação que a gente confie, que a gente se mostre vulnerável, que a gente vá perguntar, que tenha uma troca, né? Que você também se posicione desse jeito, também seja colo, né? Um relacionamento amoroso é isso, né? Eu acho que evoluir é isso, nesses momentos ruins e frágeis do que no momento bom. E a gente sempre compara, é inevitável a comparação, porque tem a ver com a gente, né? A gente tá diferente. O outro gera coisas na gente, mas a gente muda, a gente não busca mais aquilo não faz mais sentido. Exato, você compara até você, antes eu aceitava, hoje eu não aceito mais isso. Exato. Você acaba comparando até pra você entender o que você antes... O que você evoluiu, o que mudou, né, nesse tempo. Eu poderia ficar horas aqui falando com vocês. Vou fazer uma pergunta final para cada uma pra gente concluir. Eu queria que você falasse assim, se o amor ele é um ciclo, né? O que esse fim de ciclo pode nos ensinar, num geral, sobre o ato de recomeçar? Acho que é um pouco tudo o que a gente falou, né? Esse momento de recomeçar, ele é difícil, porque é um luto mesmo, né? Toda perda, não importa do que seja, né? No relacionamento em específico, gera essa sensação de falta, de desejo de que volte de um jeito ideal, né? Mas sabendo na frustração que não vai voltar, né? Então aproveitar também, a gente não pode tapar todo o sofrimento que a gente tem com coisas legais para fingir que não existe. Entrar em contato, assim, o que está doendo? O que eu realmente sinto falta, né? Porque em um outro momento, outra relação vai vir, e se eu não cuidar disso, eu vou entrar de novo numa mesma situação e vou me deparar de novo com uma consequência parecida e vou ter términos e términos e términos e términos. Tem gente, você teve relacionamentos longos, tem gente que tem relacionamentos de 2 meses, nem conseguiu conhecer, então
né, e já tá namorando, né, já tá de novo, nem se conhece, como é que vai conhecer o outro, né? Então, aproveitar esses momentos eu chamo de entre-safra, né? Esses momentos de entre-safra para arar a terra, não é hora de plantar, assim, né? Vai arar, vai ver, essa terra serve para quê? O que eu tô querendo aqui? Como é que eu vou cuidar? O que eu posso pôr? Né? E aproveitar para uma próxima. Não que a próxima seja definitiva, pode ser que não, porque são ciclos. Sim. E dentro de uma relação duradoura, inclusive, a gente também tem ciclos de pequenos términos, de pequenas mudanças que geram essa frustração, essa expectativa nova, essa reconstrução, essa reconexão de alguma forma com o que você quer. Né? Mas tem que ter muita consciência mesmo. E às vezes a gente está sofrendo e tudo que a gente quer é o colo de uma amiga, uma panela de brigadeiro, né? E tá tudo bem, né? Vai passar, né? Depois você vai e pensa e cuida, mas no momento a gente só quer, né? No primeiro momento ele é um escroto, ele é um idiota, é isso aí. Quer alguém pra xingar com você. Depois você pensa a sua responsabilidade no processo. Exatamente. Exato. E amiga, você, assim, se você for pensar no seu término mais difícil, aquele que mais doeu, que você pensou assim, meu coração vai realmente explodir, o que você falaria pra aquela Gabriela com toda a sabedoria que você tem hoje? Olha, os meus 2 últimos términos foram muito difíceis, mas eu acho que se eu comparar aquilo que eu falei de ter um motivo e de ser uma coisa que não tem um grande motivo, então acho que é muito mais profundo, eu diria que isso é muito mais difícil. Então acho que foi muito o que eu falei, assim, você não precisa chegar no seu máximo de infelicidade pra entender que você pode ser mais feliz. Então, assim, eu tinha muita dificuldade, ainda tem, é uma coisa que eu trabalho comigo, de me colocar limites e entender também que os caminhos certos também têm dúvidas e medos. Então isso eu falaria pra mim, assim, você não vai escolher um caminho e vai ter toda a certeza do mundo que você tá fazendo a escolha certa, porque também tem as questões ruins. Mas é isso, pra ter coragem e que você não precisa chegar no máximo da infelicidade pra entender que você pode ser mais feliz. Então com certeza é isso que eu falaria pra mim. Eu teria cortado metade do caminho, mas tudo bem. Nada Mas por hoje acaso. você já passou. Hoje, não, exato. Tanto é que hoje, assim, de verdade, se você falar, você se arrepende de várias coisas? Me arrependo, mudaria várias coisas. Mas você voltaria e mudaria? Não. Porque com certeza eu não estaria onde eu tô hoje, do jeito que eu tô hoje, com as coisas que eu sei hoje. Então, de fato, foi muito importante tudo que eu passei. O fim de um relacionamento não é o fim do amor. É, na verdade, uma ótima oportunidade para você se reconectar e aprender a se amar primeiro. E que você nunca perca a esperança de encontrar um novo amor, porque nunca é tarde para amar de novo. Até o próximo episódio.